Muito bem, que bom que você está aí assistindo o vídeo no canal Verdade Oculta 2. Quem diria, hein? Que nós estaríamos fazendo um vídeo atrás do outro assim. Eu espero poder toda manhã, igual hoje, estamos aqui numa manhã de domingo, né? Bem cedinho. É bem cedinho e dá para poder a gente conversar um pouquinho, isso é muito bom. O pessoal gostou do vídeo, né, Amada? Gostou bastante. E bastante repercussão e comentários, né? Exatamente. E a Amadinha gosta de ver os comentários do canal Verdade Oculta 2. Do canal Verdade Oculta 1 ela não vê, nem do canal do Rubens. Até porque há muito tempo atrás eu pedi ela para não ver, porque ela ficava repercutindo para mim o que o pessoal comentava e eu preferia não saber. Porque também. algumas pessoas ficam perseguindo a gente. Fica. Mas no canal Verdade Oculta 2, a Amadinha tem uma paixão muito grande por esse canal, aí ela ficou lendo lá. E aí vai, Mari, qual é a questão que você escolheu aí? Certo, exatamente. Como o Rubens falou, eu estava dando uma olhada, né, nos comentários e tudo. Aí teve um irmão que falou que fez mais ou menos o que a gente diz no vídeo, né, de perguntar. Né, quando ele foi convidado, dele perguntar. Aí, ele, segundo ele disse, que o argumento que eles usam, né, para frequentar a igreja é Romanos 12:5. Tá, eu peguei a Bíblia, estou aqui com a mão nela. Agora, Madinha, dá uma lida para nós e registra o nome da pessoa aí que fez esse comentário. Aqui está o nome como creme de cebola. O nome do canal dele é Creme de Cebola. É o nick, né? É o nick do canal. Em um caso recente, né? Fiz mais ou menos semelhante a esta pergunta. E o resultado foi que eles justificaram a necessidade de frequentar a igreja com a passagem de Romanos 12:5. Né? O corpo da igreja tem que estar ligado uns aos outros. Então, na verdade, você vai ouvir a resposta da escritura, do que está aqui, do que Paulo escreveu aos Romanos. Claro, desfaz toda a versão do visitante, né, que o irmão Creme de Cebola aborda. Exato. Mas antes disso, é bom dizer o seguinte, o nosso vídeo e o questionamento e a questão toda partiu do princípio de o Messias ensinou tudo o que nós precisávamos. Exatamente. Para a salvação. Então, quando o visitante da sua casa, que vai convidar você para a igreja, ele responde, não, o Messias não deixou nada para trás. O Messias ensinou tudo. Então desfaz qualquer outra argumentação para ir na igreja. Mesmo? Porque isso o Messias não ensinou. Exatamente. É bom observar isso aí. Né? Como você disse, partiu do ponto, se o Messias, né, ensinou. Né? Tá certo? Você vai fazer essa pergunta do vídeo passado, para poder você depois usar o teu contra-argumento, dizendo que se o Messias tivesse ensinado você a ir para a igreja, você iria para ser salvo. Exatamente. Mas ele não ensinou. Aí a pessoa recorre a uma carta que Paulo escreveu aos Romanos. Mesmo se Paulo, porque até mesmo se um anjo do céu descer e pregar um outro evangelho, seja anátema. Exatamente. Então, mesmo sendo Paulo, que não chega a ser um anjo do céu, se você ler, você vai ver que o Messias se fez menor que os anjos. Exatamente. Um tanto quanto menor. Isso significa que os anjos são muito poderosos, são grandes. Tá certo? Então o Messias se fez um tanto quanto menor que os anjos, quando ele virou homem, quando ele veio à terra. Então isso você vê a importância dos anjos. E Paulo falou, mesmo que um anjo, quanto mais ele próprio. Então se Paulo tivesse ensinado o que o Messias não ensinou, ele estaria errado. Que ele fosse anátema. Ele fosse um anátema. E quem seguisse ele fosse outro anátema. Mas sabemos que Paulo não ensinou isso. Exato. Não é verdade? É verdade. Então, irmão, quando você chegou pro teu visitante que foi te convidar, e se você perguntou a ele, o Messias ensinou tudo que nós precisamos saber para a nossa salvação. Se ele falou, ensinou, mas a gente tem que estar membro um dos outros. Você poderia ter chegado para ele, não digo deveria, digo poderia. E ter dito. Então, se o Messias ensinou tudo que eu preciso para a minha salvação e não ensinou, tá certo? Que eu tenho que ser membro um dos outros na igreja evangélica, então por que eu vou ser membro um dos outros na igreja evangélica? Exatamente. Porque o Messias e nem Paulo ensinou isso. Não. O texto que o Paulo citou, amada, que está escrito na carta, aliás, o texto que ele citou, que Paulo escreveu aos Romanos, diz outra coisa, de outro contexto. Outra coisa, exatamente. É anátema. É anátema. Anátema, meu irmão, é uma coisa terrível. O que é anátema? Anátema é um avatar. A blasfêmia é o colocar em lugar de, na origem etimológica. Sabe? É você tirar uma razão e colocar como se fosse outra razão. A razão de Paulo de escrever a carta aos Romanos, quando passa nesse trecho, não é para dizer que você tem que ser membro da igreja evangélica, sendo membro um dos outros na igreja evangélica, como disse
o visitante da sua casa, o evangelista, vamos dizer O assim, evangelista. que foi te convidar. A verdade é que Paulo não falou nada, né, referente ao que se faz hoje na igreja evangélica, entende? Exatamente. Tudo que ele falou está de acordo com as palavras do Messias, porque eu acho que é impossível Paulo ter ido contra os ensinamentos do Messias. Sendo que ele mesmo falou, se alguém pregar um outro evangelho, que seja anátema, e ele não faria isso, né? Agora, outra observação que eu gostaria de fazer, Rubens, antes de você ler, é que é muito comum, por conta dos membros estarem na igreja há muitos anos, desde novos, depois casam, tem filho, neto, bisneto, continua lá dentro, eles vêm muito bem munidos. Então, quando encontra, que é muito raro também, encontra uma pessoa que faz um questionamento do tipo, eles estão preparados para pegar pequenos versículos da Bíblia. Eles estão preparados para isso. Eles vão usar como pedras para pegar esses versículos e tacar na pessoa. Exatamente. Então ele vai tacar um versículo dizendo que Paulo falou que as pessoas têm que estar unidas. E uma coisa interessante, mesmo que eu digo assim, na igreja, juntos como membro. Isso. Uma coisa interessante, amada. Se temos que ser membros uns dos outros e o modelo apresentado é da igreja evangélica, por que o pastor R.R. Soares não é membro também junto com Macedo? Por que o Valdemiro não é membro junto com Silas Malafaia? Exatamente. Então, se eles são os que estão acima de nós no formato espiritual, porque são líderes religiosos e homens de Deus, o exemplo melhor deveria vir deles. Sim, claro. Se são membros uns dos outros, então também R.R. Soares, Valdemiro, era tudo para ser membro uns dos outros. Uns dos outros. Tomar Você não vê Santa nada Ceia, errado tudo. nisso, não? Exatamente. Não vê nada estranho, não? Então, de pronto, já daria para rebater. Mas sabe o que acontece, amada? O sistema da teia, como você diz, ela foi montada durante um período muito extenso de tempo. Então ela é muito bem amarrada. E esse mesmo sistema, montado durante um grande período de tempo, matou o Salvador. Matou Exatamente. Jesus. Matou. São os algozes. Exato. Então, na mão de quem o evangélico está? Na mão dos algozes. Isso é um fato, não tem como negar isso. Tá certo? Porque esses algozes nunca foram destruídos. E aí, amada, eles ficam massificando na cabeça da pessoa que tem que ir para a igreja, porque a igreja é a casa do Senhor, que tem que ir para a igreja. Eu pergunto a você, em qual culto você frequentou que eles não falaram essa repetição? Chama-se lavagem cerebral. Então, quando você ouve falar que tem que ser membro um dos outros, você logo a sua mente associativa, que o pai fez assim por bem, não para o mal, é usada agora por eles para o mal, porque você associa ser membro um dos outros e ir para a igreja. Interessante que você falou, que o pai nos fez assim com a mente raciocinativa, o cérebro que raciocina para o bem, não para o mal. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio, Exato. Né, de escolher o caminho bom e o caminho errado. Né? Então ele não faria uma coisa só para um lado só, ele deixou ao nosso ver. Né? Agora outra coisa, muito me admira também que o rapaz disse que citou Romanos, mas eles citam outras passagens semelhantes. Não deixei vossa congregação. Como é costume de alguns. Exato. Que aí a mente associativa já associa a igreja evangélica. Eles pegaram tudo para eles, entende? Como é que é? O que vem na mente de qualquer pessoa, até incrível, até de quem não é membro da igreja. O que vem na mente quando eles são abordados, as pessoas estão na rua, que não sabem nada, mas conhecem o cristianismo. Fato é que conhecem o cristianismo. Nascemos debaixo do cristianismo. Então eles nunca entrou numa igreja, nada, é abordado por um visitante, por uma pessoa que convém convidar. Aí ele fala tudo isso aí, depois cita essas passagens. Aí vamos supor que cita, não deixei vossa congregação, como é costume de alguns. Certo. Na cabeça da pessoa, não do que está convidando, que você já está com a cabeça totalmente moldada, né? Mas o de fora já vai vir na cabeça dele, já vai vir a imagem, já vai renderizar na cabeça dele a imagem dos irmãos ali sentados, o pastor lá na frente, fazendo aquelas práticas. É isso que vai estar na cabeça. Exatamente. Então não pode deixar aquilo. Aí vai falar, fechou. Eu tô indo hoje à noite mesmo pro culto. Mas isso é uma armadilha. É uma armadilha. Isso aí é o seguinte, os caras pegaram o lago e botaram rede para todo lado. Então os peixes não têm escapatória, porque está cheio de rede que eles criaram na cabeça da pessoa, né, Mara? Então quando ele fala que você não deve deixar de congregar, e até já ouvi dizer isso, amada. Inclusive tem um vídeo nosso feito lá no Japão, com a família que estava no Japão lá. Tu lembra? Lembro. E eles também dizem isso, que não está na escritura, mas para quem é evangélico, eu acho que está. Se tirar uma brasa do braseiro, ela apaga. As brasas têm que estar junto no braseiro. E essa passagem, o pessoal pensa que é uma passagem da escritura, mas isso não é. Não existe, né? Não existe, entendeu? Mas eles usam também isso. Tanto que a prova disso é que um irmão, membro de uma igreja lá no Japão,
Lembra usou. que nós fizemos um vídeo no Lembro, canal desses claro. nossos? Acho que foi no canal Verdade Oculta 2. Acho que foi no canal mesmo 2, quando a gente fala sobre essas questões, né? Então, quer dizer, aquilo ali é uma prova inequívoca que eles também inventam versículos que não estão na Bíblia. O pessoal acha que está. Acha que está. Mas é tudo rede. Não, por quê? Porque o pessoal, vendo um pastor, um líder religioso ali no púlpito, com degrau acima dele, né? Numa posição um pouco mais alta, para ele falar e a pessoa tudo ali ouvir. Ali embaixo, ali sentado. Né? Tá recebendo, e ele de pé, a pessoa já vê naquele homem, aquele homem está mais perto de Deus do que eu. Exatamente. Fato. E também ele vai assim, peraí, se ele falou isso aí, eu não vou nem cuidar de procurar, porque se ele falou, ele é o enviado de Deus, ele é ungido de Deus, como é que ele vai estar mentindo? Exatamente. Né? E se ele estiver mentindo, eu também não quero saber, é ele com Deus. Amado, e a suspeita, hein? Quando o Messias nos alertou, é bom você estar com a antena ligada para ter a suspeita. Sabe por quê? Por exemplo, na mão e na testa não vai nada. É suspeita de marca da besta. É suspeita, exato. Quando o Messias falou assim, esses homens gostam de fazer saudações em pé na sinagoga. Cara, sinagoga, tudo bem, hoje associa-se à sinagoga judaica, mas sinagoga é uma palavra que significa local de ensino. Então o pastor significa que ele está em cima do púlpito ali, vamos dizer em termos de alienados, ensinando. Então, naquele momento ali, a palavra sinagoga encaixa, não exatamente como perfil de um local, de uma religião chamada judaica. Judaica. Mas porque o Messias na época não falava de religião judaica exatamente, não ele falava tinha. de local de ensino. É. Não é verdade? Ele falava do local de Existia ensino. o fariseísmo, existia o saducismo, tá certo? Mas não era a consolidação da igreja como é hoje. Não tinha aquelas pessoas de chapeuzinho com a trancinha aqui. Não era essa a formatação da igreja, da religião judaica. Da religião judaica. Mas a palavra era essa, sinagoga, local de ensino. Então quando ele falava, esses homens ficam de pé nos seus locais de ensino, então traduzindo fica mais fácil de entender. Fica. Porque a mente não associa a religião judaica somente. Exatamente. Tá, esses homens gostam de fazer saudações em pé nos locais de ensino, ser saudados pelos homens, aquela coisa toda. E o Messias fala, não façais como eles. Então é um exemplo mau. Então, como eu disse, na testa e na mão não vai nada, porque pode ser suspeita da marca da besta. Do mesmo jeito também, quando você vê alguém fazendo uma atitude suspeita, você imagina que você está chegando em casa, na sua casa, no seu condomínio lá, na sua rua, e lá na esquina tem dois homens suspeitos. Por quê? Porque é alguma coisa que você sabe que não é normal. Não é normal. Então quando você vê um homem ensinando na sinagoga, no local mais alto, e os outros tudo embaixo, um homem em pé, e as pessoas sentadas, suspeite. Suspeite. Porque o Messias nos alertou disso. Perfeito. É verdade. Tá certo, Tá Amado? certo. Então esse assunto é muito extenso, é muito longo. Muito extenso. Nós estamos aí já com vários minutos de vídeo rolando. Sim. Vamos ler Romanos? Vamos Amado? ler Romanos. Nada melhor do que ler a Escritura, porque foi lá que o Criador colocou a palavra, inspirada pelo Espírito Santo, para as pessoas escreverem, não é verdade, Isso. Amado? Agora, escreveram também coisas próprias dele, como Paulo escreveu várias. E ele mesmo citava, às vezes, dizia, isso eu digo de mim, não de Deus. Opinião própria, né? É verdade. E também se enganou em algumas coisas como humano. Mas nós não descartamos de maneira nenhuma que foi inspirado pelo Espírito Santo. E tudo aquilo que você passa pela peneira do Messias, Se passar... passou, passou. Não passou, não passou. Não passou, não passou. E a do Paulo aqui passou pela peneira do Messias, Passou. porque ele nunca ensinou a gente a frequentar a igreja protestante nem evangélica. E o Paulo não falou também a respeito disso. Vamos ler? Vamos. Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão do Criador, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Esse é o vosso culto. Tá certo? De Tá forma certo. racional, de forma que você raciocina. Isso. Tá certo? Aí ele vai, ó. E não vos conformeis, não tomais a forma. Vamos falar aqui na não linguagem tomar a forma. da época, né? E não tomai a forma do mundo, mas transformai você próprio pela renovação do vosso entendimento. Tipo assim, estamos vivendo no mundo, mas não vamos nos formatar segundo o mundo, entende? Não vamos tomar a forma do forma mundo. dele. Tá certo? Para que experimenteis qual seja boa, qual seja agradável, qual seja a perfeita vontade do Criador. A vontade do Criador para quem? Para você. Não está escrito aqui, mas subentende-se isso. Porque rogo-vos, pois, irmãos, se sujeitai ao Criador e não se conformais com esse mundo, para ver qual a perfeita vontade de Deus para vós. Para vós, irmãos, que eu rogo. para cada um de Pra nós. cada um, Exato. não é verdade? É. Então vai, ó, vamos seguir, ó. Por que ele fala isso, ó? Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que o Criador repartiu em cada um. Porque assim como um corpo tem muitos membros, o fígado, os rins, o baço, né, o coração, e nem todos os membros têm a mesma operação, cada um tem uma função dentro de nós, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo no Messias.
Mas individualmente somos membros uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros e não um grupo é membro de um pastor na igreja evangélica. Então você vê que não se aplica ao modelo da igreja evangélica e não diz respeito a você ser membro de igreja. Diz respeito às pessoas não tomar a forma do mundo, mas renovar o entendimento das coisas. Olha só, esse que é o sentido. Tem dois extremos bem interessantes, ser membros uns dos outros. Na visão de Paulo, que eu tenho certeza que é a mesma do Messias, ser membros uns dos outros, segundo o que está escrito, seria todas as pessoas, ou um grupo de pessoas, não importa, mas todas as pessoas que têm a mesma visão concernente às coisas do Criador, as coisas de Deus, né, segundo os ensinamentos dele. Então essa pessoa, ela vai fazer de acordo com aquilo que o Messias ensinou. Exatamente. Não digo de prática, mas de modo de vida. Ele ensinou o quê? Amar o próximo? A pessoa vai viver ali, né, vai reunir com as outras pessoas, né, no sentido de normal da vida, mas o que o subentende na questão aí da igreja, né, é ser membros daquela igreja local, daquela instituição, daquela denominação. Então é ser membro da igreja A, B, C ou D e membro do pastor também. Exatamente. Né? Você vê que se você é membro de uma igreja e essa igreja está num bairro, mas lá na cidade tem uma sede dela, que é uma maior, você pode tomar a Santa Ceia lá. Mas se você tem uma outra igreja na mesma rua que você, mas não é da mesma convenção sua, do mesmo grupo, você não pode tomar a ceia lá. Então você não pode ser membro uns com os outros ali. Mas leia de novo o texto, é bom você ler o texto, entender e depois ler de novo. E nós vamos passar de onde nós começamos. Mas vamos ler mais uma vez, porque você vai limpando, vai renovando a sua mente com o que está escrito. Rogo-vos, pois, irmãos, quer dizer, eu te imploro, né? Pela compaixão de Deus, ou seja, pelo amor que Deus teve a vocês, fazendo algo tão grande, vocês precisam reconhecer isso. Tá certo? Que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não tomeis a forma do mundo, mas transformai vós próprios, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Criador. Qual é a boa, perfeita e agradável? Será que é o que o moço que fez o convite ao rapaz insinuou para ele? Não. Olha como é um anátema, amado. Exatamente. Tá certo? Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um. O Criador repartiu para cada um. E outra coisa interessante, quando tem, segura aí, amado, a boa e perfeita vontade do Criador, a pessoa fala, peraí, a boa e perfeita vontade de Deus, vou falar Deus que eles entendem, né? De Deus é o quê? É ir para a igreja, frequentar a igreja, fazer tudo aquilo que se faz lá dentro. Não, porque se você for ver até aqui, a gente vai ver qual é a boa e a perfeita vontade de Deus. Está o tempo todo aqui, qual é a vontade dele para conosco, entende? Do que diz respeito a nós, entende? Então vai, porque assim, aí Paulo dá um exemplo do corpo humano, porque assim como um corpo, nele temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, você tem as pés, tem as mãos, né? São todos membros. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo no Messias. Se você está numa denominação e só pode tomar Santa Ceia na mesma linha da denominação, ou seja, na igreja matriz ou em outra congregação daquela igreja, então você está num corpo diferente do Messias, porque Paulo está falando do corpo do Messias. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo no Messias. Somos membros uns dos outros e a cabeça é o Messias, o centro é o Messias. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Porque estamos ligados nos ensinamentos dele. Exatamente. Onde ele sozinho, é o único pastor. Exatamente. A mente do Messias. Temos que ter a mente de Cristo, Paulo falou. A mente do Messias é a mente que coordena o corpo todo. Igual a sua que coordena, a minha mão está aqui movendo para me gesticular, porque a gente consegue falar engessado, às vezes tem que gesticular. Né? A outra mão minha está segurando a Bíblia para minha boca falar. Exatamente. Então quando uma mão segura a Bíblia e a boca fala, é membros um dos outros, uns auxiliando os outros. Então está dizendo para os seres humanos, uns auxiliares dos outros. Pronto, perfeito. Não pilantras que aparecem de vez em quando para te usurpar desse direito seu de ajudar, né, amado? Exatamente. Que aparece muito indivíduo assim. Aparece. É complicado. Mas olha aqui, vamos lá. Assim como nós somos muitos, somos um só corpo no Messias, mas individualmente somos membros um dos outros. Nessa hora você pergunta e eu repito, será que R.R. Soares, eu cito esses nomes, gente, não manipulando esses homens, mas eles são expoentes. Mas aí é todos. Entendeu? O pastor da sua comunidade aí deve ter 2 ou 3 igrejas perto de você, vê se um é membro do outro.
Porque a gente fala muito em RR, em Valdemiro. É para entender, é o carro-chefe. Mas não estamos maculando esses homens. E quando se fala membros, pode ver aqui na Bíblia, né, o que está escrito, as palavras de Paulo, membro uns dos outros. Eu, do Rubens, da fulano, Beltrano, das pessoas, e onde tem uma somente que é o Messias, que é Cristo. Né? Mas, quando pergunta para um irmão da igreja, vai assim, você é membro de qual igreja? É verdade. Da Assembleia, da Batista. Olha como é que está a mente deles no Você entende como é um anátema, é diferente do que está aqui? Eu não sei como eles conseguiram pegar o que está aqui e fundir com o que está aí. Alguns chegam a dizer assim, eu sou membro do pastor fulano. Eu sou membro do pastor ciclano. Porque lá do subconsciente é isso, mas quando é falado para eles, mas o cabeça é Jesus, é Deus, é Jesus, mas lá no subconsciente. Eu estou aqui dizendo o dia que Deus vai estar aqui no culto, o dia que Jesus vai se fazer presente no culto, o dia que o anjo vai entregar a bênção aqui no culto, eu que estou organizando isso tudo, mas quem é o cara é o Jesus. Quer dizer, isso é uma patifaria, isso é uma hipocrisia. Né? Vamos aplaudir Jesus, e a pessoa acabou de cantar, e a pessoa está ali para receber aplauso, vamos aprender a aplaudir Jesus, é tudo hipocrisia. É verdade. Então, olha aqui, ó, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que é dada, se é profecia, seja ele segundo a medida da fé. A profecia é falar, igual o Rubens fala, Amadinha, você também fala. Tem que tirar esse sobrenatural da cabeça. Daquele profeta da igreja evangélica. A igreja evangélica criou, a igreja cristã, católica e protestante, criou um avatar para tudo. Tudo tem uma referência deles lá dentro, para você achar que é aquilo que está na Bíblia. Tá certo? Se é ministério, aí, ó, seja em ministrar, aí lá eles falam em ministrar, porque aí o ministro encaixa no que eles estão falando. Encaixa. Tá certo? Ministrar também pode ser no Congresso Nacional, meu filho e minha filha. Pode. Que é esse sentido de ministro que você está pensando. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Naquele tempo existia, o Gamaliel era o ensinador. Ensinador, o professor mesmo. Tá certo? Inclusive era religioso, mas não tinha escola formada como foi depois como é que chama, da Revolução Industrial, mas tinha a lei de Moisés que era ensinada. Tá certo? Os reis ensinavam a lei de Moisés, mandavam seus súditos ensinar, então existiam os que ensinavam. Ou os que exorta, esse é o dom de exortar, o que reparte. Aí o que reparte na igreja fala pouco, né? Façam com liberdade, o que preside, faça com cuidado. Ou seja, quem está acima num cargo qualquer, acima do outro, né? Seja cargo político ou de trabalho, ou qualquer coisa. O que exercita misericórdia, exercite com alegria. E aí vai, o amor não seja fingido, aborrecei o mal e pagai-vos ao bem. E aí segue o texto, tá certo? Com Paulo continuando a carta aqui aos romanos. Só que tem uma parada aqui, ó, para você achar que acabou ali, ó. Aí lê até ali. Mas continua lendo. Aí vai, amai-vos cordialmente uns aos outros. Pronto, é isso. Agora, uma coisa bem interessante que eu vou observar, Amado, você leu essa passagem toda aí, ainda continuou, porque tem uma pedacinho aqui para te quebrar. Mas você continua lendo. Aí seu raciocínio, pô, é isso mesmo. É eu para com as pessoas. Eu mesmo para com as pessoas. Né? Então você lendo com a mente já descontaminada, a mente já totalmente pura, tirando tudo o que aprendeu, você vai ver que esta passagem não tem nada a ver com o que o homem falou para o rapaz quando convidou o rapaz para ir para a igreja. Você não vê ligação com o que Paulo falou com uma conotação religiosa. Exatamente, uma sujeição religiosa a alguém. O Paulo não falou isso. Você não consegue ver essa passagem com ligação religiosa. Mas quando a pessoa é de uma denominação, não importa qual, mas uma denominação evangélica, ela fala, aqui, ó, tá tudo aqui, ó. É isso que a gente faz, é isso que o meu pastor faz. Que o ministro está aqui, o ministro, sujeitar, é aquele que ensina, ele ensina. Está aqui o profeta. Por quê? Porque é aquilo que a gente falou. É uma teia muito bem montada. Então, tudo que está aqui que é verdadeiro, eles acoplaram lá para eles, entende? Então é difícil a pessoa se livrar disso, é muito difícil. É verdade, por isso é que demora, amada. A pessoa vê os nossos vídeos aí, acompanha o canal há muito tempo e muitos falam, ó, eu não consigo deixar de ir à igreja. Alguns falam, hoje é dia de ir na igreja, eu vou ficar em casa fazendo o quê? Então eu vou lá um pouco mais. E eu digo até vai, sempre falei isso, né? Vai, enquanto você se sentir à vontade para ir, você vai. Na hora que você começar a ouvir bastante lá eles falando um monte de mentira contra o Messias, contra Deus, contra você e contra tudo, que é bom, que é justo, que é sagrado, aí você mesmo toma a decisão. Outra coisa interessante que você falou, né, agora há pouco, nesse finalzinho, que as pessoas, mesmo ouvindo e tal, a gente fala, é difícil deixar ir para a igreja. Aí no mesmo vídeo, não esse, o que a gente gravamos, que eu estava lendo os comentários,
que foi da onde surgiu Romanos, né? Onde surgiu a gravação desse vídeo agora. Aí uma pessoa falou, mas não, tudo bem, eu sei, mas é tão ruim ficar fim de semana em casa. Falou, mas é tão ruim ficar fim de semana em casa sem fazer nada. A rotina. Eu digo pra você, é porque é um clube social. Comigo também foi assim. Domingo eu gostava todo domingo ir pra igreja, quando eu parei de ir naquele negócio todo lá. Aí alguém respondeu, mas tem muitas coisas a fazer, irmã. Tem coisa que você pode fazer no fim de semana. Depois você preenche com outra coisa, mas no período que você sai, te dá uma quebrada realmente, né? Desloca por causa do hábito. Mas depois a gente vai acostumando. Eu mesmo acostumei depois, que eu não gosto de ver televisão, não ficava vendo Fantástico nem nada. Porque as pessoas gostam de ver televisão, ela não vai na igreja e fica vendo televisão. Mas eu não gostava. Mas isso que eu tô vendo por uma outra ótica. Prova porque o que a teia foi tão bem montada, não no âmbito espiritual, mas no âmbito também social das pessoas. No convívio social, porque a pessoa sente falta disso daí como se... Convívio social. No convívio social, entende? Então eles não deixaram nada de fora, pegou de um jeito que não sobrou uma brecha, legal. Amarrou legal, a ponto da pessoa dizer, porque eu sinto falta, sábado não tem nada para fazer. A pessoa não pensa que pode sair com os amigos, pode fazer alguma coisa em casa mesmo, pode passear, pode fazer tanta coisa, mas o negócio está ligado ali, em ficar ali com aquele monte de gente, fazendo coisa para elas próprias. Exato, e quando fala que é para Deus, é verdade. Fazendo uns para os outros ali, assim, tipo uma apresentação. Isso é coisa da maçonaria, gente. A maçonaria sempre gostou de honraria. Honraria. Desde o princípio, é um procedimento maçônico. Aquela de pegar uma pessoa dentre os outros e dar um destaque. Aí agora essa pessoa vai lá ser plateia, pega outra e dá destaque. Negócio de Oscar, que você conhece, Prêmio Nobel. Exato. Condecoração disso, daquilo. Medalha isso, medalha aquilo. Você falou sobre a maçonaria, abriu um leque na minha mente. E no segmento evangélico, ali dentro da igreja, não ficou de fora, porque tem a vez de todo mundo, dos jovens, das crianças, da senhora, a coreografia de dança, a coreografia do show do sábado, do show do domingo. Aí quando cada um termina, que faz aquelas coisas que o público começa a chorar, porque eles são bem assim, eles foram bem astutos, não faz a seco. Para cada show ali, para cada apresentação, tem um som. Tem uma melodia que a pessoa começa a chorar, imagina que é Deus que está ali levantando a mão das moças, com aquelas coisas todas, entende? Aí, no final, a pessoa recebe aplauso de quem? Das pessoas, glória, e fala que é para Deus, mas agora, é para a pessoa. Você vê uma coisa, a Madinha falou uma coisa que eu achei interessante. Tudo que ela fala eu acho interessante, mas essa aqui me pegou também para poder complementar. Lá eles dão oportunidade a um e outro para se destacarem. Eu ficava vendo os filmes da Sandra Bullock, que hoje eu não engulo mais, não gosto. Cara, pergunta, tinha outra gostosa igual a Sandra Bullock no filme dela? Tinha outra mulher bonita para competir com ela no filme dela? Não, pelos que eu assisti, não sei hoje, né, mas os que eu assisti... Nos filmes do Elvis Presley, tinha alguém para poder competir com ele em mitidez, em nojeira toda? Porque de beleza eu acho que é difícil encontrar um cara bonitão igual ele, né? Até tem, não digo que não tenha, mas assim, é um pouco difícil. Mas outras coisas nojentas que eu não gosto de ver também, é filme de Elvis Presley, por isso, que ele é o cara, igual o Steve Seagal. Tinha outro lutador igual o Steve Seagal no filme dele. Sabe por quê? Agora eu vou dizer para você, porque se tiver um segundo pelo menos um segundo, não são 3 nem 10 não, personagens do filme. Se tiver mais um personagem, apaga o principal. Apaga, e não pode apagar. Na igreja, quantos personagens tem para apagar o Messias? Pra muitos. Receber aplausos e honrarias. Tem muitos. Sendo que o principal é o pastor, que está ali em cima do púlpito, né? Mas tem muitos. É tanto que o pastor não deixa muito tempo sem a participação dele. Ele faz igual o Faustão na época do Faustão. A pessoa se apresenta, depois vem ele. Aí se apresenta o grupo das senhoras, vem ele. Aí faz uma graça. Se alguém fizer alguma coisa que levantou a plateia, o pastor faz uma coisa... Faz uma piadinha. Uma graça, pra agora chamar pra ele a atenção. Chamar pra ele. Lembra o Faustão, que no meio do cara cantando, ele ficava, louco, não sei o que, louco. É verdade, era um jargão dele, né? Pra não deixar ele apagar. Se apagar. Nem o tempo de uma música que é 3 minutos, o Faustão podia se apagar. Verdade. Porque ele era o cara. Então, essas táticas e técnicas, as pessoas não observam, Amara, mas existem. O pastor mesmo, na igreja, é ele que é o centro. E a imagem, e dá oportunidade a todo mundo. Tudo bem, dá pra poder. Mas o Messias mesmo... Ele está apagado.